Carinhosamente convido vocês a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. A palavra dessa manhã é uma espécie de continuidade ao que eu falei quarta-feira, estudando a palavra para trazer a meditação de quarta última. Esse texto aqui me capturou de tal maneira que eu falei, não dá para fazer uma palavra só, peraí, deixa eu escrever um pouquinho mais. E aí surgiu essa palavra de agora de manhã. Capítulo 5, nós leremos os versículos 14 a 20. Diz assim a palavra do Senhor. Por isso é que se diz, desperte você que está dormindo. Levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com o vinho, porque isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Posso ouvir um glória a Deus? Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Deus e Pai, hoje é um dia especial, um dia de festa para as crianças, um dia de festa também, é um feriado nacional, né? Nossa nação é grande parte dela, a maior parte dela da cultura católica, e hoje é uma data importante para eles. E a coisa boa para a gente é que é feriado, né? Ou para alguns brasileiros, né? E por conta disso a gente tem casais aniversariando o casamento, não apenas Moisés e Nani, pastor Valmir também casou nessa data, né? Tenho pelo menos uns 3 amigos que casaram nessa data, porque é um feriado, né? Aí o brasileiro médio está reclamando hoje, pastor Valmir, porque feriado caiu no domingo, ó. Com azar, né, pastor Valmir? Eu, comerciante, gosto. Por mim, os feriados caíam todos no domingo, para não atrapalhar lá e eu abrir meu comércio, né? Então, cada um no seu quadrado, né? E eu, meu irmão e minha irmã, eu tenho para vocês uma palavra para compartilhar nessa manhã. Uma palavra que fala sobre hábitos. Eu tenho pensado muito sobre isso nos últimos meses. E a última palavra de manhã que eu falei sobre 4 hábitos que vão fazer a gente ter uma vida longeva. E hoje eu quero falar 4 sobre hábitos, não 4 foi da outra vez, mas eu quero falar sobre alguns hábitos que a gente deveria conservar como um cristão no coração. Pastor, é possível construir um hábito no coração? Sim, inclusive os melhores dos hábitos são aqueles que a gente constrói de coração. E constrói por conta de uma história. Inclusive faço aqui um convite para a quarta-feira. Nós teremos um testemunho aqui muito precioso de uma irmã. Ontem ela enviou para a gente, para mim, pastor Valmir, né? O testemunho que vai ser compartilhado na próxima quarta. E um hábito maravilhoso nasceu, né? De uma experiência profunda com Deus, né, minha irmã? E eu creio nisso, creio de hábitos que nascem a partir de uma experiência do coração, de algo que acontece de dentro para fora. São as melhores experiências, inclusive. Porque acho que acontecem porque você fez um curso ou leu um livro, elas às vezes são experiências artificiais, experiências que pegam na nossa emoção e que a gente não vai conseguir construir um hábito com aquilo, uma coisa nova que vai nascer. Mas quando os hábitos são de coração, são do coração, geralmente a gente leva para a vida inteira. Você tem hábitos assim. Você deve ter se pegado já repetindo algo que seu pai fazia, ou algo que sua mãe fazia,
ou algo que um tio seu fazia. E você, às vezes, para assim e fala, caramba, papai que fazia isso, né? Caramba, mamãe que fazia isso. Você se pega, às vezes, dizendo com o seu filho uma frase que o seu pai dizia com você. Você se pega dizendo com o seu neto alguma frase que você dizia com o seu filho. São hábitos, hábitos do coração. E eu quero crer que Paulo está tentando nos ensinar aqui algo sobre uma coisa que precisa ser de coração e precisa ser um hábito para funcionar direito na nossa vida. O capítulo 5 de Efésios é um capítulo que ele está concluindo uma carta que ele está enviando para uma igreja que tinha nascido. Eu disse que comecei essa palavra na quarta, porque eu, quarta, mencionei o texto onde essa igreja nascia, que é Atos capítulo 19. Em Atos capítulo 19, você que gosta de anotar, depois você leia em casa, vai contar a história de quando Paulo está implantando essa igreja. Ele não foi a pessoa que pregou e todas as pessoas daquela cidade se converteu, porque quando ele chega lá, já tinha crente. Mas ele quando chega lá, já tinha alguns crentes, e ele então organiza a igreja. Ele estabelece a igreja de Cristo entre os efésios. E isso acontece de uma maneira sobrenatural, de uma maneira marcante, uma maneira que me pega muito, em particular. Porque nossa igreja, irmãos, inclusive, ela tem um desenho, ela tem uma arquitetura que fala sobre o que somos, né? O nosso bispo Primaz, o nosso pastor-presidente da denominação, ele, inclusive, escreveu um livro falando sobre isso, sobre esse DNA da igreja. Ele escreveu o livro e chamou de O Pentecostal Reformado. Nossa igreja, então, ela é pentecostal e ela é reformada. Ela tem ideias de origem e de cultura e de histórico pentecostal, mas ela tem também uma teologia inclinada às ideias reformadas, o que é até uma surpresa para o mundo acadêmico teológico, porque essas duas culturas dentro do meio acadêmico teológico, elas não caminham juntas, elas divergem. Mas o livro do Bispo Walter, inclusive, é muito interessante por isso, porque ele fala de como essas culturas dialogam uma com a outra. E aí nossa igreja, então, é pentecostal e é reformada. E eu confesso para os irmãos que eu sou muito mais pentecostal, eu estou falando de mim, né? Sou muito mais pentecostal do que reformado. Eu abraço as ideias reformadas, sim, mas minha paixão e o meu nascedouro como cristão e como crente foi dentro de uma ideia pentecostal, dentro de uma ideia onde um culto onde a gente faz é um culto que a gente não tem vergonha de dar um glória a Deus, não tem vergonha de dizer um aleluia, não tem vergonha de chorar, não tem vergonha de responder a Deus com entusiasmo, com alegria. Isso faz muito parte desse imaginário social da igreja pentecostal. E a igreja dos Efésios nasce exatamente assim. Paulo chega, ele está dialogando, isso está em Atos capítulo 19. Ele dialoga com aquelas pessoas e pergunta, vocês receberam qual batismo? E eles falam, o batismo de João Batista, né, o parente de Jesus. O batismo de João. Aí Paulo pergunta, mas só o batismo de João? Sim. Aí ele então dá uma aula de teologia sobre a diferença do batismo. O pastor Valmir vai fazer isso hoje, provavelmente, dando uma aula e dando os argumentos teológicos sobre por que as pessoas vão se batizar, né, pastor? E então Paulo, ele explica por que o batismo agora não era mais o batismo de João, que era um batismo por arrependimento apenas. E esse era um argumento limitado. E Paulo, então, explica ali para os Efésios que o batismo agora precisava ser feito em nome de Jesus. E quando ele termina de falar, diz o texto sagrado, em Atos capítulo 19, que as pessoas se decidem pelo batismo, se batizam e logo após o batismo, algo lindo e maravilhoso acontece. Paulo coloca a mão sobre a cabeça deles e o Espírito Santo de Deus
faz com que eles tenham uma experiência, que a gente vai chamar aqui de experiência pentecostal. Faz com que eles tenham uma experiência com o Espírito Santo, né? Ele coloca a mão sobre a cabeça daquelas pessoas recém-batizadas, e aqui a gente aprende algo lindo, porque alguns falam, pastor, e qual é o padrão bíblico? É até engraçado essa pergunta, mas é uma pergunta muito feita por pessoas que tentam achar um padrão sobre o mover do Espírito Santo. Aprendemos, irmãos, especialmente lendo o livro de Atos dos Apóstolos, que o Espírito Santo não tem um padrão, não tem uma métrica. O padrão, se é para construir algum pensamento sobre isso, é que o padrão do Espírito Santo é que o Espírito Santo faz o que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer. Amém, meus irmãos? Então, ora ele vai encher com o Espírito Santo na hora do batismo, ora vai ser posterior ao batismo, aí eu estou falando do batismo nas águas, ora vai ser anterior ao batismo. O livro de Atos vai contar a história de pessoas que foram cheias do Espírito Santo antes do batismo nas águas, durante o batismo nas águas, que é o caso de Atos 19, e depois do batismo nas águas. Então, irmãos, o mover do Espírito Santo na hora que essa igreja está nascendo. O mover do Espírito Santo. Pessoas, então, são batizadas nas águas e recebem o que a cultura pentecostal chama de batismo no Espírito Santo. Cultura pentecostal. A cultura reformada não chama desse jeito. Inclusive, a cultura reformada é cessacionista, não acredita nos dons. Por isso que eu tenho minhas dificuldades com a cultura reformada. Porém, o nosso bispo, então, por isso que eu estou fazendo citação a isso, já pela segunda vez, essa manhã, ele então fala do diálogo que existe entre a cultura reformada e a cultura pentecostal, né? Inclusive, a nossa igreja não é única, não somos os únicos que são reformados e pentecostais, né? Não apenas aqui no Brasil tem muitas igrejas que são reformadas e acreditam que os dons não cessaram, né? E existem também lá fora, nos Estados Unidos e em muitos outros lugares do mundo, muitas igrejas que têm esse mesmo ideal pentecostal e teológico. Então, essa igreja dos Efésios, ela nasce com um movimento do Espírito Santo. Ela nasce com um mover do Espírito Santo. E é interessante aqui, porque eu, nessa manhã, quero trazer uma palavra, coloquei ali o nome da pregação, Construindo Hábitos de Coração. Eu quero, então, falar aqui sobre 3 hábitos que Paulo propôs aqui. Ele, no capítulo 5, ele vai falando sobre como, no capítulo 4, 5 e 6, ele vai falando como a vida cristã precisa ser um movimento diário nosso. Como precisa ser um movimento nosso que se repete, como precisa ser um movimento nosso que não é uma coisa dominical. Isso aqui é muito importante, porque na cultura brasileira, muitas pessoas acham que o movimento cristão é algo dominical. Eu fui católico durante minha infância e juventude, né? Já me rendi passei a ser cristão protestante já com 18, 19 anos, mas até então, até 17 anos, eu fui criado dentro da cultura católica, e na cultura católica é muito comum nós vivermos o evangelho só no dia de domingo, muito comum. Eu peço perdão se alguém estiver nos visitando e pensa diferente, ou então alguém veio da igreja católica e não vivia assim. Estou falando da minha história e da minha família, né? Minha família era assim, a gente vivia de segunda a sábado, uma bagunça total, né? Era samba e raça negra, e domingo ia para a missa com uma cara de santo, que era a coisa mais linda do mundo. O que Paulo está ensinando aqui é que a cultura cristã não pode ser uma coisa de domingo, não pode ser um hábito dominical, tem que ser um hábito diário. Vamos ver isso na palavra, então. E ele encontra aqui a igreja e tem notícias dessa igreja entre os Efésios, que tinha nascido debaixo do poder do Espírito Santo. Eu lembro novamente vocês, eles tinham batizado aquelas pessoas nas águas e as pessoas tinham sido cheias do Espírito Santo dentro da água ainda. E o texto sagrado fala que eles receberam o Espírito Santo
tanto profetizavam como falavam em línguas estranhas, ou seja, receberam de cara aí 2 dons, relatado na lista dos dons do Espírito que Paulo vai listar depois. 2 dons, o dom de profecia e o dom de línguas estranhas. Pastor, o que é o dom de profecia? Hoje, irmãos, especialmente, profecia é quando a gente está com a Bíblia aberta, pregando e entregando a palavra do Senhor. Ali o ministério profético está em plena atividade. Pastor, e o que é o dom de línguas estranhas? É receber do Espírito Santo um dom para você orar a Deus de forma íntima e sobrenatural. Porque a gente aprende com a Bíblia que a gente é tão ruinzinho, tão ruinzinho, tão ruinzinho, tão pecador e tão necessitado da graça de Deus que nem orar a gente sabe como convém. Então o Espírito Santo intercede através de nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, o Espírito Santo nos capacita com um dom para falarmos com Deus mistérios, coisas que a gente não entende, mas o nosso espírito é edificado. Isso é o dom de línguas. Então, é algo precioso, algo que todo crente deveria buscar. Algo precioso, algo maravilhoso, né? Então, o texto sagrado fala que a igreja dos Efésios, ela nasce e ela recebe ali nas águas do batismo os 2 dons. Os 2 dons. A igreja que nasce dentro do movimento, dentro do reteté, nasceu no reteté a igreja. Dentro da água estavam falando em mistério, né? E o pessoal dava bom dia, eles respondiam em mistério, dava parabéns, dava um abraço, eles respondiam em mistério. Glória a Deus e aleluia. Bênção, maravilha. Só que o tempo passou e, gente, coisa ruim é o tempo. O tempo passa. E quando o tempo passa, as coisas mudam. E essa igreja agora estava fria. Essa igreja estava desanimada. Essa igreja estava precisando de um renovo. Paulo, então, envia essa carta. E aqui eu quero separar o versículo de número 18. Você veja aqui o versículo 14 que eu li, Paulo faz menção a um texto antigo e ele fala, desperta, porque vocês estão dormindo. Despertem, despertem. Você veja que Paulo está convidando essa igreja para um despertamento. E é tão bom, irmãos, quando a gente vem para a casa de Deus e a palavra de Deus nos convida a um despertamento. Amém ou não? É ou não é verdade, gente? De vez em quando a gente não está cochilando. A gente está ou não está? A vida está passando, a vida com Deus está passando e a gente está cochilando. A gente está distraído, a gente está focado, a gente está em si mesmado, a gente está pensando na nossa vida, a gente está pensando no boleto da segunda. E aqui, Paulo convida os Efésios, e eu creio, aqui o Espírito Santo nos convida nessa manhã, desperta, meu irmão, você que está dormindo, desperta, você que está dormindo, levante-se dentre os mortos. Por que, pastor, que eu tenho que fazer isso? Porque Cristo te iluminará. A iluminação que só Cristo pode gerar na nossa vida. E aí no versículo 18, Paulo vai fazer lembrança para eles de como eles nasceram como igreja. Como é que eles nasceram como igreja? Debaixo de um movimento do poder do Espírito Santo. Só que, de alguma maneira, os exegetas aqui do livro de Efésios, eles vão fazer muitas conjecturas sobre o que significa o se embriagar, do versículo 18. O versículo 18 vai dizer, e não se embriaguem com o vinho, porque leva à devassidão. Eles vão linkar isso aqui ao tipo de prostituição cultural que existia no mundo antigo, com especialmente o templo da deusa que era adorada nessa cidade, e as pessoas estavam buscando prazer e se embriagando com prazer. Eu acho que isso tem um diálogo maravilhoso com o tempo de hoje, tá? Porque o tempo de hoje, a gente poderia chamar, por exemplo, o celular de o nosso vinho de hoje. As pessoas estão se embriagando com reels, as pessoas estão se embriagando com vídeos curtos e rápidos, as pessoas estão embriagadas com essas coisas, estão encantadas com essas coisas estão capturando a mente humana no tempo de hoje. E se o texto fosse escrito hoje, talvez Paulo escrevesse assim, e não se embriaguem com os rios, porque levam à devassidão. Leva ou não leva? Não combina? E não se embriaguem com os rios, mas os rios
da época era o vinho. Então Paulo escreveu: e não se embriaguem com o vinho, porque leva à devassidão. Aí tem uma vírgula e uma nova sentença. E a nova sentença de Paulo qual é? Uma sentença, um convite para a construção de um hábito. Ele fala: e deixem-se encher com o Espírito. Ele linka com o nascedouro da igreja dos Efésios. Aí ele mexe com a memória daquela gente. Ele fala: lembra quando vocês nasceram? Tenham memória de quando a igreja nasceu, vocês mal estavam batizados e o Espírito Santo já tinha pegado o coração de vocês, tinha enchido vocês, tinha transformado o coração de vocês, e a boca de vocês, que era um escravo da devassidão, agora estava falando em línguas estranhas, estava falando mistérios ao Senhor. E Paulo então faz um convite, e aqui eu quero fazer menção ao Bispo Walter. O Bispo Walter, numa aula lá no seminário, ele fez uma comparação que eu nunca esqueci. Ele fala que esse versículo, a melhor comparação para esse versículo aqui, o versículo 18, é chuva. E é muito legal que essa chuva caiu essa semana, né? Ele fala que esse texto não está falando de derramamento do Espírito. Não está falando. Porque a maior parte de nós, quando lê esse versículo, acha que a gente está falando de derramamento do Espírito. Não, esse texto não está falando disso, de derramamento do Espírito. Porque o derramamento do Espírito, segundo o Bispo Walter, a ilustração que ele propôs, o derramamento do Espírito é como uma chuva forte. Como é que é uma chuva forte? Uma chuva forte é assim, ó. Se estiver chovendo forte, você pedir um Uber, o Uber para ali no portão. Você correr daqui do portão até o portão amarelo ali para pegar o Uber, você já se molha todinho. É ou não é assim? Por quê? Porque é uma chuva forte. O Bispo Walter fez essa ilustração, ele falou: derramamento do Espírito é uma chuva forte. É uma chuva que em minutos, em segundos, Deus te pega, te joga no chão, te enche do Espírito, fala ao teu coração, te faz chorar, te faz lembrar, te faz gritar, te faz dar glória. É um derramamento do Espírito. Mas esse versículo não está falando disso. Esse versículo está falando de uma chuva fina. Na ilustração que ele propôs, ele falou: a chuva fina molha do mesmo jeito. Só que o que o derramamento faz em alguns segundos, a chuva fina vai demorar horas para fazer. Se você já fez caminhada em chuva fina, né? Quem é que gosta de caminhada aí ou corrida? Se você já fez uma caminhada na chuva fina, você vai lembrar que, porque você passou uma hora nela, quando você voltou para cá, você estava encharcado também. Chuva fina também encharca. Amém ou não amém? Entenderam isso? Chuva fina também encharca. E aqui o texto, Paulo está dizendo: deixem-se encher com o Espírito. Uma chuva fina. A chuva torrencial, gente, o derramamento do Espírito, não pergunta muita coisa, não. Não pede muito nossa opinião, não. Não dialoga muito com a gente, não. Às vezes um culto desse aí de domingo de manhã que você vem com a mente toda em outro lugar e de repente o Espírito Santo vem para teu coração, te enche da presença dele. É uma chuva forte. Nem pergunta muita coisa para você, não. Ele lá na soberania dele vê: meu filho hoje está precisando ser cheio do Espírito Santo. Ele derrama a glória dele na tua vida. Mas o que Paulo está propondo aqui é outra coisa. É uma coisa que precisa dialogar conosco, com a nossa vontade. Sabe qual é o nome disso? Hábito. É um hábito que precisa ser construído, que precisa amanhã, segunda-feira, ser trabalhado, terça, trabalhado, quarta, trabalhado, quinta, trabalhado. Por quê? Porque é uma chuva fina. Paulo propõe: deixem-se encher com o Espírito Santo. É um convite diário ao Espírito Santo. É um convite diário para que ele fale ao nosso coração, para que ele fale conosco, para que o texto que a gente está lendo, a música que a gente está ouvindo, que a pregação que foi feita ontem, anteontem, venha a ser lembrada. É um convite ao Espírito Santo para te encher a cada dia. É um hábito. Só vai funcionar se for de coração. Amém. Vaguinho, aquele slide agora. Nós, quarta-feira, lemos aqui uma frase do C.S. Lewis que diz assim: nós não seremos capazes de adorar a Deus nas ocasiões mais sublimes, se não tivermos adquirido o hábito de adorá-lo nas mais simples.
Quem não está acostumado a adorar a Deus segunda, terça, quarta, quinta, sexta, vai ter dificuldade de adorar a Deus domingo. Aí a gente entende, irmãos, por que alguns de nós estão quase morrendo na hora do louvor e outros estão ali jururu, avaliando, né, a métrica da música, o ritmo, a letra, avaliando. Meus amados irmãos, que Deus venha construir em nós hábitos diários, que nós venhamos nos permitir, nos deixar encher do Espírito Santo. Mas o versículo 19 diz assim: falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Se o primeiro hábito é se deixar encher do Espírito Santo, o segundo hábito que eu quero destacar aqui, proposto por Paulo, irmãos, é falar e cantar para a glória de Deus. Que a minha e a tua fala seja um hábito construído para a glória de Deus. E aí, pastor, como é que eu falo isso? Irmãos, um amigo falou para mim, me mostrou um site que uma IA recomendou para ele, onde naquele site ele lê as 4 principais notícias do mundo da economia, do mundo dos esportes, e ele falou que todo dia, antes de ir para a padaria, ele lê todos aqueles assuntos para chegar afiado na padaria. O propósito da vida dele é chegar afiado na padaria. Para ele ter do que falar na padaria. Paulinho. Paulo está propondo isso aqui para a gente, esse hábito. Só que ao invés de mandar a gente ler sobre economia, sobre esportes, para ter o que falar na padaria, Paulo está falando assim: ei, falem e cantem entre vocês, mas falem e cantem salmos. E ele propõe algo lindo aqui também. Ele fala, além de falar salmos, criem canções novas. Ele falou, falem entre vocês com salmos, com hinos e com cânticos espirituais, cânticos espontâneos, cânticos que nascem dos diálogos. Olha que coisa linda. Pensou, gente, se nascer um louvor da nossa conversa de café da manhã em casa? Deixa eu provocar você aqui. O que nasceria da tua conversa de domingo na hora do almoço? Qual música poderia ser extraída da tua conversa do churrasco do domingo? Teu assunto do churrasco do domingo é a vida de alguém? Essa seria a música? Ou seria um salmo, um versículo, a palavra que foi pregada no último domingo? Paulo está dando esse conselho: construam entre vocês o hábito de conversar e cantar entre vocês salmos, hinos e cânticos espirituais. E aí tem um versículo e mais uma sentença no versículo 19, que diz assim: cantando e louvando com o... O que o texto está dizendo, irmãos? Você pode ler comigo? Versículo 19, depois da vírgula. Cantando e louvando com o coração ao Senhor. Um hábito que precisa vir de uma decisão do coração. De um coração resiliente, de um coração resistente, de um coração que enfrenta, de um coração forte, que olha para a segunda-feira e enxerga para além dos boletos, para além das lutas, para além das angústias, para além das circunstâncias. Amém, meus irmãos? De coração. E aí o versículo 20, nós concluímos com o terceiro hábito que eu quero propor aqui, hábito do coração. Dando sempre graças por tudo a nosso Senhor, Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecendo ao Pai, em nome de Jesus. O hábito de a cada conquista agradecer ao Pai, em nome de Jesus. Amém ou não amém? Jantou ontem? Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Tomou café? Quantos tomaram café
da tarde ontem, bem gostoso, sábado de tarde. Tá chovendo, chuvinha gostosa, né? Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Quantos almoçaram uma comidinha gostosa ontem, sábado? Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Ontem lá em casa aconteceu algo engraçado pra caramba. As crianças, os avós e os tios não se aguentaram e deram lá uma chuva de presente para as crianças no sábado. Compraram os presentes tudo, né? Mas o dia das crianças é hoje, né? Mas ninguém aguentou. Aí todo mundo, né? Levou os presentes. Aí foi uma festa ontem de noite. Uma festa, foi maravilhoso. Aí na hora de dormir eu estava agradecendo a Deus. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Obrigado pela família. Obrigado pelos filhos. Obrigado pela alegria da vida. Amém, meus irmãos? Que nós tenhamos essa construção na nossa vida. A construção de uma vida que olha para a vida e consegue enxergar gratidão. E a gratidão aqui, irmãos, tem um endereço. Tem um endereço. A gratidão ao Senhor. Ao Deus Todo-Poderoso que nos dá fôlego de vida diário. Se Ele te dá fôlego de vida diário, a gratidão precisa ser um hábito diário. Que no nome do Senhor Jesus Cristo, nós não sejamos conhecidos como na família, como aqueles que agradecem a Deus no domingo, que agradecem a Deus nas datas, que agradecem a Deus no Natal e no Ano Novo, não. Que nós sejamos conhecidos na nossa casa, na nossa família, como aqueles que agradecem a Deus diariamente. Que o teu filho se esbarre em você orando em casa, ele te veja orando, se permita, deixe-se ser visto pela sua família em orações de gratidão, em palavras de gratidão. Às vezes a gente se permite ser visto pela nossa família, pela nossa casa, em reclamações, em tristezas, em raivas, coisas da nossa natureza, que nós venhamos construir o hábito de nossa família nos enxergar e nos ver em movimentos de gratidão. Amém, meus irmãos? Eu quero perguntar aqui nessa manhã, quem acha que é inteligente construir o hábito de se encher do Espírito todo dia? Quem acha que é inteligente se construir o hábito de falar e cantar entre amigos e família coisas sobre a palavra de Deus? E quem acha que é um hábito inteligente construir diariamente o hábito de ser grato ao Senhor? Tenho certeza que você concorda com o que Paulo nos ensinou. Vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado.